Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Hoje a gente fala de manutenção preventiva, o que a gente precisa de saber, de fazer para não se surpreender e ficar a pé. Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. É verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Fernanda? E tem um detalhe, tá, Fernanda? Tem algumas famílias brasileiras, não são todos, mas algumas, o carro é o bem mais caro, né? E hoje nós vamos falar sobre a coisa da manutenção preventiva e precisamos dar atenção a essa prática para não gastar muito lá na frente com a manutenção corretiva. Não fez a manutenção preventiva, com certeza a corretiva você vai ter que fazer em algum momento, né? Porque a gente meio que acha assim, né, Ricardo? Tá andando, tá funcionando, né? Tá andando, tá funcionando. Isso é complicado, né? Então, quando você for comprar um carro usado, a gente já começa por aí, dando essa dica para os nossos ouvintes. Quando você for comprar um carro usado, tem que observar o estado de conservação do carro. Às vezes o carro está muito bonito, mas ele está todo arranhado, a lataria está feia, você vai gastar com pintura. E a pintura hoje está muito cara. Então, você pode, até nossos ouvintes podem participar falando um pouquinho sobre isso, porque realmente a manutenção não está barata. O carro subiu muito de preço, nós tivemos um aumento aí nesse último período aí, de um ano, quase 30% na tabela FIPE, o carro usado, Fernando. As peças, consequentemente, acompanharam. A manutenção acompanhou, tudo ficou muito caro, né? Então, para você não gastar muito com manutenção, que não é só o dinheiro que você vai gastar, mas também o tempo que você vai ficar sem o carro, o transtorno que isso te traz. Então, é necessário você estar sempre observando alguns detalhes aí. Então, comprou um carro novo, um carro usado, perdão, tem que verificar como é que está a suspensão, como é que está o freio, se tem luz acesa, tem uma luz do ABS. Puxa vida, comprou, o cara vai apagar depois. Não apaga não. Tem que fazer manutenção, tem que ver onde é que tem um sensor queimado, tem alguma coisa, deixa o carro na revenda e fala, depois que você apagar essa luz da injeção ou apagar a luz do ABS, você volta aqui para pegar o carro. Aí dá uma volta com o carro. Dá uma volta, freia, faz o quarteirão, liga e desliga 2, 3 vezes, não acendeu mais, beleza. Mas ela tem que acender no painel na hora que você liga o carro a primeira vez. Depois ela apaga logo no funcionamento. Então, são detalhes pequenos para que você não tenha problema. E tem outro detalhe, tá, Fernanda? A pessoa, ela começa, vai deixando um barulhinho, vai deixando o sistema de freio de lado, e quando ele vai observar, aí é o freio, é a embreagem muito baixa, é o motor falhando, e aí vai chegar uma hora que o carro vai parar. Ele não tem jeito. Aí é necessário fazer essa manutenção. E ela se torna muito cara quando ele vai postergando e deixando para fazer isso lá na frente. É isso. Ô, Ricardo, tem uma coisa que a gente, assim, de certa forma a gente meio que deixa por conta do frentista do posto olhar, né? Que é o óleo. Qual a periodicidade que a gente, de fato, checa e troca? Muito bem. Olha só, tem coisas que você tem que fazer o mínimo para o carro poder rodar. São duas coisas que a gente sempre fala aqui. Uma delas é o óleo e a outra é a água. Então o carro precisa estar com óleo e água. Às vezes tem um vazamento. A pessoa não observou. Às vezes ela para sempre com o carro na rua. Temos que lembrar disso. Não para na garagem. Então hoje ela está parada aqui, ali, está parada em outro lugar e ela acaba não vendo, mas o carro dela tem um vazamento. Então é necessário você observar, vai acender a luz do óleo, não pode faltar óleo. Faltou óleo, vai danificar o motor vai travar por falta de lubrificação. A mesma coisa com água. Tem um pequeno vazamento, às vezes ele não é percebido pelo consumidor, pelo motorista, ele vai vazando de forma devagar e às vezes só quando dá muita pressão. Ele tem um microfuro numa das borrachas, das mangueiras de água, e ele tem, quando está com muita pressão, o motor está muito quente, aí ele começa a vazar e a pessoa não observa. O que vai acontecer? A luz vai acender. Se você também não observar que a luz acendeu ou o ponteiro da temperatura subiu, mas tem tempo que eu não observo esse ponteiro. Tem que observar, porque você vai ter um problema de aquecimento. E o que acontece, Ricardo? Aqueceu, vai queimar junto do cabeçote. Queimando junto do cabeçote, vai ficar cara a manutenção. No mínimo uma semana na oficina e vai gastar um dinheiro considerável. Fazendo o quê? Trocando a junta do cabeçote, dando um passo no cabeçote, né? Acertando as válvulas, trocando as guias. Conclusão, é caro um serviço por falta de quê? De água, né? Ou uma simples manutenção na data correta que seja necessário. Então, outro detalhe que acontece muito, Fernanda,
um barulhinho da suspensão, ele começa bem pequeno, um estalozinho, um barulhinho, a pessoa vai deixando, vou fazer depois. Sabe o que acontece? Ele que tinha um probleminha pequeno, que era um barulho pequeno, uma bucha, uma bieleta, um batente, começa a comer pneu, o carro fica desalinhado, começa a comer pneu. Conclusão, ele passa a ter 2 grandes problemas agora: refazer toda a suspensão e perder o pneu, que o pneu também está caro. Então também é um problema. Então fica atento. Começou um barulhinho, começou alguma coisinha pequena, vá no teu mecânico de confiança e peça, chega aqui, às vezes ele aperta uma bucha, só trocar essa bucha está resolvido o problema. Alinhou de novo, o carro fica novo de novo. Então tem que ficar atento com esses pequenos detalhes, porque o barulho, essas coisas, elas começam de forma pequena. Nós é que vamos deixando e a coisa acumula, né? E vai ficando caro. Uhum. Juarez, além do óleo, da água, né? Que coisas que costumam, né? Logo assim, aparentemente dar problema e que é comum para todos os carros, independentemente aí do poder econômico das pessoas. Freio? Pastilha é uma delas, Fernanda. Uhum. Todo carro ele gasta pastilha. Boa pergunta aí para exemplificar aqui para todos. Pastilha ela vai gastando, principalmente tem carro que tem pastilha na dianteira, na traseira é chamado de lona de freio. Esses carros SUVs, ele já tem pastilha na dianteira e traseira, outros modelos aí premium já tem pastilha na dianteira e traseira, porque o sistema de frenagem é muito mais preciso. Então você tem a pastilha de freio na dianteira. Vamos lá. Começou a gastar, começou a fazer aquele barulho, para o carro, vá fazer a manutenção. Por quê? Você já está comendo quase ferro com ferro, você vai perder o disco de freio. Então a pastilha de freio, um exemplo, um carro popular que você gastaria aí R$130 do jogo de pastilha, 150 uma boa marca talvez, mais a manutenção, mais uns R$80 a R$100 a troca do jogo de pastilha, gastaria 200, 230. Nós já estamos falando que você vai ter que trocar o disco de freio, então já passa para mais R$400, R$500 um jogo de disco. Então vai ser o disco mais a pastilha, a manutenção já aumenta, a coisa que era simples se tornou cara. Por quê? Porque você não ficou atento, você não escutou que a pastilha de freio, ela dá sinais, ela começa a fazer barulho, tipo freando, comendo ferro com ferro. É um barulho quase que de desgaste mesmo, você sente isso. Então, está ligado à manutenção. Hoje o assunto é manutenção e a gente está dando dica aqui como você não gastar tanto dinheiro e não deixar o problema ficar grande lá na frente. Isso. Temos a participação aqui de um ouvinte. Patrícia, me ajuda aí no áudio? É o Carlos. Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Veja só, o meu carro, ele não tem o ponteiro de temperatura. Qual as procedências que eu devo tomar? Muito bem, Carlos. Esse Sandero seu, ele não tem o ponteiro, mas quando você virar a chave, você vai ver que ele tem lá um marcadorzinho, ele vai acender essa luz. Então, quando você vira a chave, você vai ver o símbolo da bateria, você vai ver o símbolo do óleo, você vai ver o símbolo da injeção, você vai ver o símbolo do ABS, tem vários símbolos. Você, quando aperta a emergência, que é o alerta, acende também. Lá tem uma coisinha que parece uma ondinha e um marcador de temperatura. Ali tem aquela luz. Quando o teu carro der problema, essa luz vai acender. É um sensor que vai acender no painel e falar bem assim: seu Carlos, está na hora de colocar água do radiador. O radiador está baixo. Ele não tem um ponteiro, mas ele tem um sensor no painel. Ô Ricardo, o manual explica isso tudo? Perfeito, Fernando. O manual, ele traz muitas dicas de manutenção, né? Ele é um guia prático, que informa todo o plano de manutenção. É só seguir que você vai ter o seu carro em dia. Então é necessário que você esteja atento, lendo o manual. Às vezes, Fernando, a pessoa não sabe quanto vai calibrar o pneu. Eu calibrava sempre com tantas libras. Hoje tem carros que você, para 2 pessoas, ele tem um peso, para cheio, em viagem, carregado, nós vamos ter um grande feriado aí na frente. Às vezes a pessoa vai lá e coloca a mesma calibragem. Não, ele tem a calibragem para dianteira, ele tem a calibragem para traseira. O manual traz isso, ele traz o plano de manutenção, quando você deve trocar o óleo, quando você deve verificar a água, qual o tipo de óleo, se ele é sintético, semissintético ou mineral, tem tudo isso. Então é necessário que você esteja atento. Ter um mecânico de confiança, ele sabe bem sobre tudo isso. Mas você também pode chegar na oficina
e já falar, olha, eu gostaria disso, olha isso aqui, eu gostaria desse material, por favor, cheque aqui, a paleta está na hora, a correia dentada com 70, 80, 100 mil quilômetros, amortecedor com 70, 80 mil quilômetros, embreagem aí 60, 70 mil quilômetros, dependendo. Então tem alguns planos de manutenção e troca que você vai ficar sabendo através do manual do fabricante. Uhum. O problema é quando a gente só olha o manual quando a luz acende, né? Euzinha. É verdade, a luz acendeu, o que é isso aqui? Aí não quer ligar pro teu mecânico, não quer perturbar o Ricardo, aí vai no manual e acaba descobrindo, não, dá para segurar até amanhã, não, dá para tocar aqui um pouquinho mais. Aí você acaba fazendo a manutenção depois. Então é importante você checar o manual e estar atento a essas manutenções, né, Fernanda? Ricardo, o carro é feito para durar quanto tempo, hein? Um carro É. dura muitos anos, Fernanda. Desde que você... Olha, nós temos carros aí considerados placa preta, antigos, eles estão aí impecáveis. Nós temos carros impecáveis aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo. Temos o clube, um clube fantástico. Os caras cuidam muito do carro, são muito caprichosos. Além de caprichosos, são detalhistas, tá? Eles trabalham com tudo original, eles vão buscar essas peças originais, eles ficam caçando essas peças um com o outro, conversando. Tem um clube do Fusca, tem um clube do Chevette, tem um clube do Opala, aí tem de tudo, Fernanda. Então o carro dura muito, mas é necessário manter a manutenção em dia, né? E é o que eu te disse, água, óleo, pneu, suspensão, esses itens que acabam desgastando, se você estiver sempre trocando, ele não vai ter problema. E você também não forçar demais, pegar um carro desse. Vou para Búzios, um Opala, por exemplo. Eu vou para Búzios, ou um Monza, vamos falar de um Monza, um Opala, um Santana. Talvez as pessoas mais antigas vão lembrar desses carros. E você vai para Búzios, ou vai aqui para Arraial da Ajuda, você vai pisando firme. Esse carro não aguenta mais. Então por quê? Você está muito parado. Aí você pega um carro desse, quer acelerar demais, ou vai aqui para Anchieta, e você quer acelerar muito, esse carro está só em Vitória. É a mesma coisa, um carro mais... Você pode falar de um Gol, você pode falar de uma Brasília, um carro que só em Vitória, rodando em Vitória, passeando, aí você vai pisar. Isso aconteceu comigo, tá, Fernanda? Eu peguei um carro do Corcel 2 do meu pai e fui para Guarapari. Sentei o pau, beleza, esse carro anda muito. Sabe o que aconteceu? Queimou a junta do cabeçote, eu aqueci o motor, não fiquei, estava faltando, mas era novo, eu devia ter uns 19 anos, 20 anos. Olha, ele deu um cascudo. Foi parada, Fernanda. Eu acabei queimando a junta do cabeçote. Por quê? Ele andava muito em Vitória e eu resolvi acelerar demais indo para Guarapari. Quebrei a cara. Olha aqui, o David está me perguntando que da água do radiador, ela escureceu bastante. Ele pergunta se é má qualidade do aditivo. Até pode ser aditivo falsificado, diz ele, e se isso estraga o motor. A água escureceu? Isso. Tem que fazer a troca, a manutenção, lavar umas 2, 3 vezes. São ferrugens que tem ali por dentro internamente. E aí talvez o antigo dono só colocava água, não colocava aditivo. Então você vai ter que fazer isso pelo menos umas 2 vezes, num período assim de 2 meses, 1 mês e pouco, e para limpar e colocar um aditivo. Compra um aditivo de boa qualidade, existem bons aditivos aí, né? Vê também no manual qual é o tipo do carro para ter um aditivo bom e pronto. Aí você vai observar que vai melhorar bastante, mas você vai ter que fazer umas 2 limpezas pelo menos para voltar ao estado normal e manter sempre com aditivo. Isso. Né? Essa coisa de depois ficar completando, faz a manutenção certinha, trocando por completo, de tempos em tempos, de acordo com o manual do fabricante. E o Giovanni aqui encerrando, brincando, dizendo o seguinte, tem gente que acha que carro é igual time de futebol, quando tá ganhando a gente não mexe. É verdade, Giovanni, mas é necessário checar, ou então ficar atento, né? Passa um tempo, tem aquela coisa, Fernanda, lá no para-brisa, toda vez que troca o óleo, você coloca lá aquela etiqueta. Aquilo ali é um guia bem legal, porque está lá de 10 em 10 mil quilômetros. Poxa, é um bom prazo, de 5 em 5 mil quilômetros. Depende muito do óleo que você coloca. Então, se você colocar, tem muitos donos de oficina que falam assim, vamos trocar de 5 em 5, e fica de 5 em 5, né? Que aí, geralmente, a pessoa aqui em Vitória roda 1.000 quilômetros por mês, de 5 em 5 meses, vai 2 vezes no ano. Ou de 10 em 10 mil quilômetros, dá quase um ano para você fazer a manutenção. E aí o que acontece? Você tem aquela etiqueta que você coloca ali no para-brisa dianteiro no lado esquerdo, geralmente um pouquinho acima da mão esquerda do motorista lá em cima. Ali é um guia, bota a data direitinho, rodei isso aqui, está na hora de fazer a manutenção. Aí o seu mecânico vai trocar o óleo, trocar a água,
vai verificar a suspensão, o freio, a direção, e tem algumas coisas que estão ligado a prazo. O que é isso? A embreagem, dependendo do carro, 70, 80 mil quilômetros, dependendo do motorista também. Eu dirijo com o pé na embreagem. Poxa, vai gastar com 45, 50, né? Você tem um problema de amortecedor. Tem carros que com 80 mil o amortecedor está perfeito. Mas tem carros que a pessoa vai muito para a roça e ele passa muito em buraco, a estrada que ele transita é mais complicada um pouco, esse amortecedor acaba não aguentando tanto. Então, já com 50 mil, você vai ter que fazer a troca dos amortecedores. Às vezes, ele estoura mais o dianteiro do que o traseiro. Às vezes, você é uma caminhonetezinha que você carrega muito peso, vai estourar os traseiros primeiro. Então, cada carro tem o seu plano de manutenção e tem a forma como você o utiliza também. Então, é muito importante você estar atento a esses detalhes. Mas, o que o Giovanni falou do time de futebol é mais ou menos isso aí mesmo. Tem muita gente que só vai mexer quando ele quebra. É isso, Ricardo. Obrigada, viu? Tá bom, querido. Um forte abraço. Obrigado aí aos nossos ouvintes aí que nos ajudam a fazer esse belo programa. Isso aí. Um aí. abraço a todos e até semana que vem, Fernanda. Até semana que vem.